Estamos ao vivo, Instagram, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar também sobre hipnose e constelação familiar. Vai ter um convidado muito especial, parceiro de missão. Deixa eu colocar o fone aqui. Nós precisamos de pelo menos, vamos ver aqui se o fone foi. Deixa eu ver aqui, acho que foi. Como está o áudio aí para vocês, pessoal? Como está o áudio para vocês? Se você está vendo no gravado, seja muito bem-vindo. Se você está vendo no ao vivo, muito bem-vindo também. Deixa aqui nos comentários ideias, sugestões de próximos temas, dúvidas que você tenha sobre hipnose transformacional, conteúdos que você quer ver. Nós falando sobre aqui. Hoje vamos ter um convidado bem especial que vai falar sobre constelação familiar e o processo de hipnose junto com constelação familiar, como funciona. O processo para gerar transformação na vida de outras pessoas, até na nossa própria vida mesmo, entendendo esses conceitos da hipnose transformacional, da constelação familiar. Vai ser um bate-papo com um parceiro de missão aqui do Instituto, que é o Diogo Hudson, é um grande profissional, uma das maiores referências nessa área de constelação também aqui no Brasil. Ó, o Romani e Diogo Hudson, fantástico, ó, fico feliz de receber vocês aqui. Pessoal, já estamos em quase 100 pessoas, acho que dá pra gente chegar em 150 para receber o Diogo aqui, o que vocês acham? Vamos pegar o aviãozinho aqui, o link. Se você está chegando agora, já enche de coraçãozinho, que essa é uma forma do Instagram entender que esse conteúdo é relevante e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Enche coraçãozinho aqui e pega, e se você está assistindo no gravado, já deixa o gostei aí e coloca aqui, ó, enviar, compartilhar, principalmente essa para quem está assistindo ao vivo, manda isso para pelo menos 3 pessoas, vamos colocar aqui, porque é bem fácil você fazer isso agora e vamos chegar aqui em mais de 150 pessoas para receber nosso amigo Diogo Hudson. Vai lá e seleciona umas 3 pessoas aí que você sabe que podem tirar valor desse conteúdo e manda esse conteúdo para elas. 3 pessoas. Beleza? 1, 2, 3. Pronto. Mandei para 3 pessoas aqui essa live. Manda para 3 pessoas aí também. Já estamos com quase 140 pessoas ao vivo. Se você está assistindo no gravado e você gostar do conteúdo que você vai ver aqui, depois você pega também, manda esse conteúdo no WhatsApp para alguém, porque vai ter muito valor, vai gerar muita transformação. Então, esse parceiro de missão, ele faz um trabalho incrível com a Escola de Heróis, que é basicamente uma escola de pessoas que se tornam super-heróis da vida real nessa área do desenvolvimento humano. Ele é um parceiro de missão e eu vou chamar ele para se apresentar aqui para vocês também, meu amigo Diogo Hudson da Escola de Heróis. Deixa eu convidar ele aqui, ele já está aqui passando. E seja muito bem-vindo, meu amigo Diogo. Vamos lá, ele já está ao vivo, está entrando aqui agora. E aí? Grande Romani, que alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Oh, um prazer te receber aqui também. Obrigado pela disponibilidade. Sempre bom falar com você, Diogo. Sempre acredito que dá para crescer muito, trocando ideia com pessoas como você. Você é uma pessoa incrível. Vou ficar de frente para a luz. Opa, fica tranquilo aí, fica à vontade. Pegar uma aguinha, pegar a garrafa de água da Lorena aqui para beber uma água. Agora eu estou na frente da luz. Vamos lá. Opa, olha pra você ver, você tá de camiseta rosa, eu peguei uma garrafa rosa para combinar. Diogo, se apresenta para o pessoal. Quem é o Diogo Hudson? Se apresenta para quem não te conhece, conhecer um pouquinho da sua história. Então, o Diogo Hudson é uma pessoa que fez uma transição de carreira. Eu era da área jurídica, não era feliz, advogado, já bem-sucedido, tinha escrito o livro, mas não era feliz com aquilo que eu fazia. E um dia de máximo estresse, eu resolvi cuidar das minhas emoções, resolvi cuidar da minha vida pessoal e resolvi procurar vários cursos de desenvolvimento pessoal e, dentre eles, eu busquei a constelação familiar e me apaixonei pela constelação familiar e resolvi começar a desenvolver isso com os meus próprios clientes na área jurídica. E depois que eu comecei a atender um cliente, outro e outro, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar só com essa parte de desenvolvimento humano. E aí eu fui me aprofundar. Então eu fui para a Alemanha, estudei a técnica com Bert Hellinger. Hoje ele é falecido, mas na época ele ainda dava aula. Tive a oportunidade de ver o Bert Hellinger constelando.
Depois eu fui estudar com a esposa dele, a Sophie Hellinger. Depois eu fui para a Índia, fiz curso de meditação. Depois eu fui para os Estados Unidos, estudei com o Tony Robbins. E aí eu abri minha empresa, que era focado só em atendimento individual. E aí os meus clientes falaram, poxa, ensina isso pra gente. E aí eu comecei a ensinar para um, para outro, fiz turma para uma pessoa, fiz turma para 4 pessoas, para 5, até que a coisa foi tomando uma proporção que eu já não conseguia mais desenvolver sozinho esse trabalho. E assim nasceu a Escola de Heróis. A Escola de Heróis hoje é uma formação para terapeutas do novo milênio. Então a gente trabalha a constelação familiar como técnica base, mas a gente ensina várias outras coisas, PNL, coaching, enfim. Mas o nosso foco hoje principal é desenvolver pessoas que querem trabalhar como terapeuta, como coach, nessa área de desenvolvimento humano. É isso. Que legal, tá? A gente tem muito em comum, por isso eu chamo até de parceiro de missão. Até tem muita gente aqui que tem esses pontos em comuns. Quem aqui, de alguma forma, está nesse momento de transição de carreira, digita aqui eu, só para ter uma ideia. Quem aqui está nesse momento de transição? Tem um xará meu aqui, ó, tem um Hudson aqui falando que ele está infeliz na contabilidade. Ó, já achamos pessoas que estão nessa busca. Opa, eu queria encontrar mais a minha missão, viver mais a minha missão, a minha digital. Olha a galera aqui, eu. Quando eu comecei também a trabalhar com desenvolvimento humano, e até uma coisa que eu tenho certeza que o Diogo também deve ter escutado, você tá maluco, você vai largar isso que você tá fazendo para fazer, você tá doido. O meu pai, ele tinha um sonho, isso é interessante, meu pai, ele tinha um sonho de se tornar produtor rural. E para ele foi muito duro. Ele trabalhou com boia fria e foi crescendo, se tornou gerente. Depois ele começou a plantar para ele. Quando ele se tornou produtor rural, aí de repente eu, filho dele, não quero trabalhar com nada de roça, nada de agronomia, que era o que ele amava, ele ama ainda, né? E eu fui para a área do desenvolvimento humano. Ele pensou: esse cara tá perdido, ele tá doido. Para que ele vai deixar isso aqui agora que já está pronto, que eu já fiz, dediquei anos da minha história. E ele vai deixar isso, só que eu acredito muito nessa seguinte frase: se você não sabe a vida que você quer viver, você vai acabar vivendo a vida de quem sabe, sem perceber. E esses pontos, o que aconteceu? Falando aqui pontos em comuns também com o Diogo, que ele falou, cara, eu estava infeliz na advocacia, eu já não estava aguentando mais. Eu comecei trabalhando na área de administração de construção civil, não porque eu gostava também, mas é porque eu queria meio que fugir do meu pai da roça, fui arrumar qualquer coisa para dar um jeito. Fui fazer faculdade inicialmente para fugir da roça e depois eu tive certeza, era isso aqui que eu ia fazer. Foi uma jornada também, assim como o Diogo falou. Quando eu comecei as primeiras turmas, tinha lá pouquinhas pessoas, se juntava. Quando eu consegui pôr 6 pessoas na turma, eu fiquei numa felicidade, uma alegria. E hoje, por exemplo, em 2019, para ter uma ideia, a gente ministrou 30 turmas de formação na área de hipnose, voltado para o desenvolvimento humano, no ano de 2019. Aí veio a quarentena, a gente sempre se renovando também. O Diogo, sabe o que é interessante? Você me falou isso, Diogo. Antes, você me falou isso, foi no ano anterior. Eu ainda estava fazendo turma todo mês e você falou, cara, vai para online. Tira, você tá com esse monte de vendedor. Cara, eu lembro de você me falar isso. E na época a ficha não caiu para mim. Eu falei, tá doido. O negócio tá dando certo, não vou mexer nisso não. Aí veio a quarentena, foi uma das melhores coisas que aconteceu pro meu negócio. Falando pro Instituto Romani, porque dali nasceu o movimento transformacional. E aí eu entendi aquilo que você me falou antes, viu? Quando começou a cair mais a ficha, de opa, peraí, até que o Diogo tinha razão naquilo que ele estava falando mesmo. E o nível de impacto, eu achei incrível o que é possível fazer no online, quantas pessoas podem ser ajudadas. Quando eu ofereci o curso gratuito de hipnose, até porque que eu faço isso? Vai acontecer, para quem não sabe, vai acontecer, eu vou oferecer o curso gratuito do dia 9 ao dia 12 de novembro. Vai ter o curso completo, gratuito. Não é meio curso, é um curso mesmo. Mas por que eu faço isso? Porque, eu sei que vai ter muita gente que vai sair transformada e agradecida de lá. E 2, essa é uma das melhores formas do pessoal conhecer meu trabalho e depois, se quiser, comprar outras coisas minhas, outros treinamentos meus e aprofundar, fazer parte do que eu chamo de movimento transformacional, que é a comunidade. Da mesma forma, o Diogo. O Diogo também, ele oferece um monte de conteúdo gratuito. Para quem não acompanha ele ainda, quiser acompanhar, é um trabalho incrível que ele faz.
Cara, o quanto de conteúdo gratuito que o Diogo também oferece, de qualidade para as pessoas que acompanham o trabalho dele. Diogo, como que foi? Você falou assim, cara, me chamou a atenção, fiz a constelação. Primeiro você passou para a constelação, depois você decidiu, cara, quero aprender isso. Como foi esse processo? Cara, minha história é muito engraçada, né? Porque eu sou muito dinâmico. E eu sou meio cético, assim, para as coisas. E aí eu fui num workshop de constelação que durava 4 horas. E aí a mulher falou assim, ó, você vai representar o irmão. Aí eu entrei, comecei a chorar, eu sou mega sensitivo, né? Comecei a chorar ali naquela dinâmica. Aí eu saí da dinâmica, daqui a pouco veio a segunda constelação, agora você vai representar o pai. Aí eu entrei, aí tava com raiva da mulher que tava lá, cara. Tipo assim, eu nem conhecia a mulher, nunca tinha visto. O que você sente? Eu sinto raiva por ela. E aí, cara, eu comecei a falar, cara, como é que pode esse negócio ser tão real assim? Aí eu fiz a seguinte pergunta, cara, será que isso funciona? Romane, eu cheguei no meu escritório e no dia seguinte eu ia ter uma consultoria com uma família de advogados. Cara, tu acredita que eu nunca tinha feito uma formação em constelação familiar? Eu não tinha, cara, não tinha praticamente nada de formação na área terapêutica. Eu falei assim, cara, eu vou repetir exatamente o que a mulher fez lá no workshop. Aí, cara, eu botei os filhos, o pai, eu chamei meus funcionários na época. Nessa época, eu tinha uma empresa que era uma agência de marketing para advogados, né? E aí eu chamei meus funcionários, eles entraram na sala, daqui a pouco, cara, a menina que era minha secretária começou a chorar, o menino que era o designer começou a chorar também. Eu falei, ó, vocês estão representando essa família aqui e tal. Cara, daqui a pouco eu olhei pro velhinho assim, que era o meu cliente, que era um cara super sisudo, sabe, fechado, começou a chorar também. Daqui a pouco a menina que era minha secretária falou, olha, eu te perdoo, não se culpe. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? É uma parada louca. Aí eu só sei que os funcionários fizeram aquilo e eu ali sem saber o que ia acontecer. Aí daqui a pouco o velhinho chegou, levantou, olhou para os filhos e falou assim, gente, eu carreguei essa culpa a vida inteira, mas eu quero dizer que eu amo vocês e tal. Aí eu falei, olha, falei assim, sério, o senhor tem dificuldade de abraçar? Tenho. Aí eu falei assim, como seria se o senhor hoje vencesse essa dificuldade? Ele falou, nossa, seria uma grande transformação na minha vida. Então abre seus braços para abraçar os seus filhos. Caraca, o menino e a menina vieram, abraçaram ele, começaram a chorar os três ali. Aí eu falei assim, olha, meus funcionários, vamos abraçar todo mundo aqui. Todo mundo abraçou eles, eu também abracei todo mundo chorando, meus funcionários chorando, todo mundo chorando. Aí eu falei, obrigado. Aí a gente sentou assim numa roda e ele virou para mim e falou assim, Diogo, olha, você não precisa fazer mais consultoria nenhuma no escritório não quero mais nada, já está pago, você transformou a nossa família, o escritório estava quebrando e a família estava quebrando, agora a gente descobriu que em primeiro lugar é a família, segundo é a empresa, e Diogo, a gente está muito satisfeito com o seu trabalho, e cara, você não é advogado, você é terapeuta, porque isso que você fez aqui mudou a nossa vida emocional, a gente está muito feliz, obrigado. Eles foram embora. Quando eles foram embora, cara, eu fiquei no estado de choque. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu não tenho curso, eu não tenho preparação, não tenho nada. Mas eu quero fazer de novo isso aqui, cara. Assim que eu fiz, cara, minha primeira constelação. E ali, cara, eu falei assim, cara, se esse escritório mudou, uma constelação que foi feita aqui em 20 minutos, imagina se eu tiver uma formação, o quanto de empresas, o quanto de lugares. E aí eu comecei a fazer em outros escritórios, empresas que eu já trabalhava, fiz em multinacionais, constelações organizacionais. E assim, cara, eu fui desenvolvendo o trabalho. Então eu tô vendo aqui um monte de gente que é insegura, um monte de gente aqui que fala, não tô pronta ainda, né? São os estudantes profissionais, né? A galera que faz 200 cursos e não bota nada em prática. Galera, eu comecei a minha carreira assim e funcionou, entendeu? Agora, por que funcionou? Porque o meu foco é o outro. O meu foco não é minha vaidade, o meu foco não é se eu estou pronto, se eu não estou. O meu foco é movimento transformacional, que é o Romane aí comandando. Vamos ajudar as pessoas, vamos desenvolver pessoas, né? Vamos assistir.
E, Romano, eu vou aproveitar aqui para dizer que tem um monte de gente aqui da Escola de Heróis. Então, o pessoal que me segue aqui da Escola de Heróis, a Graciela, tem uma galera aqui. Segue o Romani aí, entra na bio dele, que ele está fazendo um curso de hipnose gratuito. Ele está dando uma formação mesmo de hipnose gratuita. Entra lá na biografia dele e faz inscrição no curso dele, que é absolutamente gratuita aí. Beleza? Vamos lá, Romani, vamos lá. O que você quer falar aqui agora de constelação e de terapia? Diga aí. Tamo junto. Até uma coisa curiosa que eu descobri hoje. Eu estava olhando lá como as pessoas chegam no Google, no Instituto Romani. Sabe o que eu descobri hoje? Que eu fiquei impressionado. A palavra que eles mais procuram é por Instituto Romani para me encontrar. Mas sabe qual foi o segundo lugar e que me impressionou demais? Constelação familiar. Sério? Olha que maluco isso. Eu estava olhando no negócio de pesquisa. E terceiro lugar estava hipnose. O que é isso? Mas eu falo de hipnose. Então tem mais gente me achando no Google. Lógico, o primeiro lugar procurando por Instituto Romani. Mas depois eu vi que tinha muita gente procurando por constelação familiar, mesmo o meu foco sendo hipnose voltado para o desenvolvimento humano. Mas pode ser, porque talvez tenha consteladores querendo aprender a fazer hipnose, ou hipnoterapeutas que, quem sabe, vai querer procurar alguma coisa de constelação familiar, alunos, talvez. O Diogo também, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho de constelação, super recomendo o trabalho dele. E para entender um pouquinho, eu vou falar um pouco de algumas coisas que eu vejo, e depois eu quero a sua visão. Ou quais que são, para que serve? Vou falar um pouquinho aqui, ó. Basicamente. O que eu vejo, eu não sou especialista em constelação familiar, por isso eu chamei o Diogo aqui. Eu tenho noção, minha irmã já fez um monte de treinamento na área de constelação familiar, mas eu foquei mais na área da psicologia, da hipnoterapia, da hipnose voltada para o desenvolvimento humano. Desenvolvi uma metodologia que eu chamo de hipnose transformacional, mais voltada para o estilo de vida, para o dia a dia. Agora, o que é interessante? Uma coisa que eu vejo na constelação, e tem pontos em comum, é que em alguns momentos durante a constelação as pessoas entram em estado de hipnose, bem conectadas, e o processo do catártico de transformação começa a acontecer ali dentro. E como que você vê esses processos acontecendo ali? Quais que são um dos princípios da constelação para você compartilhar? O que é a constelação familiar para o Diogo Hudson? O que você pode falar para a gente? O que é a constelação? Como que você vê acontecendo esse processo ali dentro? Olha só, a constelação familiar é uma técnica que foi criada pelo Bert Hellinger. Então, ele viu um ritual na época que ele era padre no sul da África. E esse ritual era um ritual totalmente focado em energia e era um ritual de cura. Só que o Bert Hellinger, quando ele começou a aplicar isso, ele começou a sentir a necessidade de tornar mais urbana essa técnica. Então, ele foi beber em várias fontes. Por exemplo, o Bert Hellinger estudou a terapia transpessoal, o Bert Hellinger estudou a terapia sistêmica familiar. O Bert Hellinger bebeu da fonte da Virginia Satir, uma das maiores terapeutas de todos os tempos na área familiar, uma americana. Então, o Bert Hellinger ele bebeu em várias fontes para modernizar essa técnica. Como é que eu vejo a constelação familiar? A constelação familiar tem um lado energético, a gente não pode descartar, mas o que eu descarto é o lado místico. Então, as pessoas elas falam assim, tudo é místico, então hoje eu não posso ser próspero porque isso é uma coisa que meu tataravô carregava uma culpa. Eu não posso hoje desenvolver um bom trabalho profissional porque o meu pai não tinha isso, a minha mãe não tinha isso. Galera, por mais que existam padrões familiares que se repetem, eu acredito plenamente na autorresponsabilidade no livre-arbítrio. Então, se a gente fica ali, simplesmente naquele nó, e colocando a culpa da nossa falta de sucesso, a culpa da nossa não prosperidade em cima do nosso pai, da nossa mãe ou da nossa família, a gente simplesmente não faz nada para mudar. E isso é uma justificativa para a gente continuar se auto-sabotando. Então, na constelação familiar, por mais que apareçam os nós, por mais que apareçam esses emaranhados familiares, na Escola de Heróis a gente traz uma modernidade para a técnica, que é olhar para a pessoa que está desenvolvendo ali aquele trabalho
E eu vou falar para aquele paciente, para aquele cliente, tá, mas e de agora em diante, daqui para frente, qual a ação que você pode fazer? Então, assim, basicamente a constelação ela trabalha apontando como se fosse uma lupa para um problema específico, seja ele familiar, seja ele profissional. E eu falo que pela minha experiência aí de muitos anos fazendo isso, todos os problemas profissionais que a gente tem, geralmente advém de uma crença, e essa crença é instalada na nossa infância, geralmente até os 7 anos de idade. E muitas vezes é ligado ao nosso pai e à nossa mãe. Só que quando a gente cria consciência dessa crença, a gente pode tomar qualquer decisão que a gente quiser, desde que a gente siga os 3 princípios básicos da constelação familiar. O primeiro princípio básico é o princípio do pertencimento. Pertencer é incluir. Incluir é muito difícil na nossa vida. Incluir é aceitar o outro do jeito que ele é, não do jeito que a gente quer que ele seja. Então, se aquele pai foi alcoólatra, se aquele pai bateu quando era pequeno, se aquela mãe é uma mãe que desprezou, é uma mãe que deixou o filho com outro ou com outra, o mais difícil é a gente aceitar que isso aconteceu e é a realidade que aconteceu. A gente passa a criar um significado, uma interpretação, a gente começa a criar uma ilusão do que aconteceu. Então a gente não aceita o nosso pai e a nossa mãe do jeito que eles são. Porque, na verdade, a gente gostaria que eles fossem diferentes, mas eles são dessa forma. Então, pertencer é incluir. Primeiro princípio, pertencimento, incluir o outro. Segundo princípio, a cooperação. Diminuir a expectativa que a gente tem da outra pessoa e equilibrar essa relação no dar e no receber. Geralmente, quando a gente entra numa relação, a gente cria uma expectativa e fica esperando que o outro faça. Seja numa relação afetiva, seja numa relação profissional. Uma relação profissional, essa empresa está cheia do dinheiro, ela pode me pagar mais. Isso é um desequilíbrio do dar e do receber. Às vezes a gente está cobrando daquela empresa, ou daquele gerente, ou daquele líder, mais do que ele pode dar. Então é um desequilíbrio entre o dar e o receber. Segundo princípio, cooperação. Terceiro princípio e último princípio, o princípio da ordem. Tudo na vida tem uma ordem. Numa empresa tem uma ordem hierárquica. Numa estrutura militar tem uma ordem hierárquica. Na família tem uma ordem hierárquica. O avô, o pai, o filho, o neto. O que a gente vê na sociedade? A gente vê o neto querendo brigar com o pai, querendo brigar com o avô, falando para o pai assim, você é obsoleto, você é burro. Que isso, gente? É tudo fora de ordem. E quando está fora de ordem, a gente precisa compreender que não é só a hierarquia, mas é a fora de ordem do masculino e do feminino. As relações hoje, você começa a perceber que as pessoas começam a atropelar umas às outras. Sabe? Existe aquele discurso assim, não, olha, a mulher é dessa forma e dessa e é isso. Mas, gente, calma aí, numa relação existe o masculino e existe o feminino. Existe o mais sensível, existe o menos sensível, seja uma relação heterossexual, seja uma relação homossexual. Então, quando a gente não respeita cada um desses momentos, cada um desses movimentos de masculino e feminino, a gente atropela a relação. E muitas relações são fadadas ao fracasso exatamente por não respeitar essa ordem. Então, esses são os 3 princípios: pertencimento, cooperação e ordem. E olha que interessante, até isso linka muito com alguns dos princípios que eu abordo na hipnose transformacional. Vou compartilhar alguns deles aqui, por exemplo, que eu chamo de ambição e contribuição. Tem muito a ver com dar e receber, que é a lógica de, caramba, o que eu estou fazendo, eu tenho que pensar em primeiro abrir portas para entender que aí sim eu vou ter portas abertas. E entender que é importante, ao mesmo tempo, eu ter a ambição de desejar abrir uma porta, porque senão eu posso ficar com portas fechadas e achando, não, eu estou abrindo porta para todo mundo, mas eu nunca consigo abrir as minhas próprias portas. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar exemplos práticos aqui. Já viu aqueles tipos de relacionamento onde tem uma... Vou dar um exemplo aqui de casal. Aí tem um casal, aí passam-se anos, do nada o casal termina e parece que foi do nada. Geralmente isso não é do nada. Por exemplo, aquele caso que aconteceu agora recentemente. Talvez lá do Gustavo Lima, esqueci o nome da Andressa Suíta, lembrei. Ou seja, parece, nossa, estava tudo bem, de repente terminou. Peraí, não foi bem assim.
houve um desequilíbrio no que eu chamo de ambição e contribuição, que tem muito a ver com esse dar e receber. Um exemplo prático é talvez aquela pessoa que ficou lá, nossa, eu tô com 50 anos e aí o relacionamento termina, onde uma pessoa se doou para outra o tempo todo e faltou ela ter ambição, olhar para dentro e cuidar de mim. E falar, opa, deixa eu me pôr em... Tem até aquela frase bíblica, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo, então, se eu não me amo também? Então, eu vejo esse equilíbrio do dar e receber, e eu coloco muito isso também nos princípios da hipnose transformacional. Lógico que tem vários outros bem diferentes, eu coloco ali 10 princípios no total. E esse é um deles. Outra questão que eu coloco também, que eu me inspirei na teoria cognitivo-comportamental, de que os fatos, nós não nos incomodamos com os fatos, mas com a nossa expectativa em relação aos fatos. Ou seja, quando, vou dar um exemplo aqui, num relacionamento mãe e filha, a filha chegou tarde em casa. Por que eu fico chateado, eu vou brigar com a filha e ficar daquele mal e assim por diante? Porque eu tinha uma expectativa. E se a minha expectativa não é cumprida, eu crio a ideia maluca que ela deveria ser uma demanda e não uma expectativa. E aí eu começo a me frustrar. Eu dei esse exemplo aqui em relação à discussão da mãe, mas isso vale para várias ocasiões. Se eu tenho uma relação com o meu colaborador, com o meu chefe, com minha esposa, com o meu marido e assim por diante, se eu começo a criar uma expectativa de que tem que ser de acordo com as minhas próprias demandas, eu estou vivendo no mundo da lua, basicamente, porque o mundo é como ele é. E não necessariamente como eu exijo que ele seja. Claro que eu posso ter as minhas crenças, as minhas preferências, só que eu tenho que entender que as minhas preferências nem sempre são demandas. Faz sentido o que eu falei aqui, Alenka? Faz total sentido, e isso tem a ver com dar e receber, isso tem a ver com a expectativa que a gente cria. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar e compreender que assim, o ser humano é multifatorial. Então, não é apenas na teoria que a gente tem que falar, o negócio é não criar expectativa. Como fazer isso? Claro que a gente cria expectativa, só que o grande ponto é, a gente como terapeuta, a gente tem que ajudar o nosso cliente a ele criar consciência dessa expectativa que ele criou. E muitas vezes a expectativa é uma mera ilusão. Então, eu sempre falo, no processo terapêutico, é importante a gente olhar para o cliente e mostrar para o cliente o que ele criou de verdade, de realidade, e o que ele criou de ilusão. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um trabalho e eu falei, me fala um pouco sobre a tua infância. Olha, na minha infância foi muito boa, muito saudável, eu adorava brincar com o papai, adorava brincar com a mamãe. Só que um dia tudo isso acabou. Eu falei, como é que funcionou isso? Foi o dia que o meu pai se separou da gente. Falei assim, como assim? O seu pai se separou da gente? Você era casada com o seu pai? Não, minha mãe que era casada com meu pai. Mas quando você fala, ele se separou da gente, olha o que está acontecendo nessa fala. O ouvir ele é fundamental porque a gente começa a entender esses 3 princípios que eu falei nesse ouvir. Quando ela fala, papai se separou da gente, ela está entrando no lugar dela como filha ou ela está entrando no lugar da mãe? Ela está entrando no lugar da mãe. Então você consegue aí perceber que está sendo desrespeitado o princípio da ordem. Se ela ocupa o papel da mãe, aquela criança vai virar uma mulher que tomou as dores da mãe. Então, quando aquela criança toma a dor da mãe, ela carrega um peso que não é dela. Então, aqui é a ordem. Aí, agora, a gente vai para o outro princípio que eu falei, que é o princípio do pertencimento. Então, o meu pai se separou da gente, ele nunca mais quis me ver, eu nunca mais quis ver ele, eu quero que ele morra. O que é isso? Excluir. Então, se eu excluo meu pai, eu excluo 50% de mim. Se eu excluo 50% de mim, quem eu sou? Se eu interpreto que meu pai ele é excluído e que 50% de mim é como se fosse nada, eu perco a minha referência masculina. E se eu perco a minha referência masculina, o sentimento de rejeição é a vida inteira. Então, isso pode se perpetuar, por exemplo, numa relação afetiva. Isso pode se perpetuar numa relação de trabalho. Então, aqui a exclusão ela é muito clara.
Então você consegue aí desrespeitar a lei do pertencimento. E a cooperação é a expectativa. Agora vem para a gente fechar o que eu falei. Separar o que é ilusão do que é real. Aí eu chego e pergunto assim, olha, o seu pai, depois que ele se separou da sua mãe, como é que ele era? Ele era presente ou ele era ausente? Não, papai sempre foi ausente. Ah, ele sempre foi ausente? Então qual é a realidade? A realidade é que ele sempre foi ausente. Tá. E o que você espera dele até hoje? Ah, eu espero que ele seja um pai. Pai tem que ser presente, pai tem que ser não sei o que lá, pai tem que vir, pai tem que estar do lado, pai tem que estar no momento da formatura. O pai. Querida, esse é o pai que você criou. Esse não é o pai que é o seu pai. Então o que a gente começa a perceber aqui? A ilusão e a realidade no mesmo lugar. Só que a ilusão, ela tende a ganhar da realidade quando a gente não aceita. E principalmente quando acontece alguma coisa na nossa infância, a gente constrói essa ilusão por uma vida inteira. Então, a cooperação, a expectativa maior do que aquilo que aconteceu, a gente só consegue sanar essa expectativa quando a gente equilibra o que é ilusão e o que é realidade. Então, quando a pessoa olha para a realidade e fala, realmente, meu pai nunca teve presente. Então, isso não tem nada a ver comigo. Olha só que interessante. A pessoa que se sente rejeitada, ela tem a percepção que é com ela, é pessoal. Meu pai não me olhava porque simplesmente era comigo. Eu não sou bom o suficiente para ele vir aqui. Não, isso tudo é história, é ilusão. Qual é a realidade? A realidade é, esse pai, ele sempre foi ausente, isso é uma realidade, e essa ausência é um problema do pai, não é uma rejeição. Então, quando a gente começa a perceber que aquilo não é pessoal, quando a gente começa a perceber que aquele pai, ele não foi o pai que eu queria, ele é o pai que ele é, quando a gente começa a olhar para a mãe e falar assim, minha mãe é desse jeito, dessa forma, mesmo que tenha uma sensação de impotência frente ao pai, mesmo que tenha uma relação de impotência frente à mãe, a gente se cura, porque a gente passa a aceitar o outro do jeito que o outro é, a gente respeita o livre-arbítrio do outro, mesmo não concordando com aquilo, mas a gente passa a aceitar. E quando a gente aceita, a gente perdoa. Quando a gente aceita, a gente se liberta. Quando a gente aceita, a gente fica em paz. Isso é fantástico, isso que você falou. Muito obrigado por ter compartilhado. E até vou linkar com alguns pontos aqui do trabalho, por exemplo, com a hipnose transformacional, o que dá para ser feito junto com isso. Olha que interessante isso que o Diogo compartilhou aqui. Por quê? Às vezes nós criamos um problema na infância. Eu vi comentários aqui de pessoas ali com mais de 50 anos de idade falando que carregam esse problema até hoje. E o que dá para ser feito? Linkando, por exemplo, técnicas com a hipnose transformacional, técnicas como, por exemplo, a regressão, que o Diogo também, ele sabe fazer. Vocês vão aprender, inclusive, dentro do curso completo, do dia 9 ao dia 12, vocês vão ter acesso a essas técnicas. Eu posso trazer, vou dar exemplos práticos, eu posso trazer aquela criança para conversar com o adulto de hoje. Porque você, tomando essa consciência, assim como o Diogo falou, eu começo a ajustar aquelas expectativas, aquilo que eu falei como transformar minhas expectativas em demandas, mesmo que elas não sejam aquela questão do pai. Não é porque o pai te rejeitou e assim por diante. Eu crio a minha realidade como se aquilo fosse uma demanda. Eu começo a reajustar o estado de hipnose que eu me encontro. Na visão da hipnose transformacional, diferente da hipnose clássica, que eu vou levar uma pessoa para um estado mais alterado de consciência, eu gosto de acreditar que nós vivemos em um estado de hipnose. E essa é uma das principais diferenças. Por exemplo, talvez esse filho, ele estava num estado de hipnose onde ele se achava rejeitado pelo pai. Eu ajudo ele a entrar em um novo estado de hipnose onde ele entende que o pai foi ausente e que não porque não rejeitou ele, e ele cria uma nova história mais assertiva. Ele se conta uma nova história mais assertiva. Como que é possível? Vou dar exemplos de técnicas possíveis. É possível fazer isso no presente, é possível fazer isso através de regressão, por exemplo. Até nós conversamos sobre isso em outra live, eu conversei junto com o Diogo, falando um pouquinho sobre regressão, com uma possibilidade. Eu poderia levar o eu de hoje
para conversar com aquela criança, orientar aquela criança. Eu poderia trazer o pai, eu poderia trazer a mãe para ter uma conversa dentro de um processo imaginativo através das técnicas de hipnose transformacional, através de uma comunicação de trazer o sentimento. Ah, como eu me senti rejeitado? Pensa nessa rejeição. Encontre momentos da sua história onde você se sentiu rejeitado. E vamos trabalhar essas cenas, porque existe uma ilusão sendo criada que é possível criar uma nova história, porque é uma história que nós nos contamos. Quando eu conto uma história para mim, e eu fico repetindo essa história, ela começa a se tornar uma realidade só para mim. E eu me comporto de acordo com a realidade que eu construo. Então eu gosto de dizer que a hipnose transformacional ajuda você a criar uma realidade mais assertiva para a vida que você quer viver. Até teve algumas questões que pessoas comentaram aqui, ah não, mas então tem que ter o dom, mas como que eu vou identificar quem tem o feeling e quem não tem o feeling? Não se trata de feeling nem de dom, exatamente. O Diogo falou sobre isso, não é nada místico. Tanto a constelação familiar quanto a hipnose transformacional é técnica. Você pode treinar as técnicas, é duplicável. Não é, cara, só o Diogo... Você viu o que ele falou? Cara, eu peguei uma pessoa, ela fez lá no workshop, eu não sabia nada, eu segui os passos, logo em seguida e funcionou. E eu vou te falar que comigo não foi muito diferente, não. Comigo, eu peguei, na época, não tinha muito recurso, assim, eu peguei, estava lendo um livro. Na época, a hipnose quase que não era estudada, era muito misticismo, era bem mais... Hoje em dia já tem um pouco mais de clareza, vamos dizer assim. Então eu li num livro uma técnica. Eu cheguei e falei assim, mãe, vem cá. E comecei a fazer o negócio sem saber se ia funcionar. Na hora que eu vi, minha mãe já estava chorando com o exercício que eu estava fazendo. Eu falei, opa, esse negócio funciona. Então é mais simples do que parece. E não é uma batalha de mentes. Nem o Diogo, nem eu vai falar assim, cara, deixa eu ver se eu consigo te fazer isso. Não, o objetivo do Diogo também... vamos dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que está com um problema em relação com o pai. A ideia não é que o Diogo vai lá e fala assim, eu vou te provar que eu consigo melhorar a sua relação com seu pai. Não é essa. A ideia é, peraí, vamos trabalhar junto para melhorar essa relação? Não é, cara, eu vou provar para você, senão vira um negócio de egocentrismo. Não é sobre o Diogo, não é sobre o Romani, é sobre o outro. Eu quero entender como eu posso ajudar o outro, entendendo a história dele, que ele tem uma história, que ele tem coisas que ele quer se desenvolver. Até é comum, às vezes, nos comentários a pessoa coloca, não, mas então com hipnose eu vou poder, se fosse assim, me controla aí para comprar o seu curso. Ou não, primeiro, o curso vai ser gratuito, só para vocês saberem, do dia 9 ao dia 12. E segundo, o processo não é controlar o outro, mas ajudar o outro a ganhar o controle sobre si. Eu gosto de dizer que a hipnose transformacional é um processo de ganhar mais consciência. Até diferente do tradicionalmente falado para... É um processo de até ganhar mais, porque isso que o Diogo falou. Cara, talvez eu não tinha nem consciência daquela história que estava me bloqueando. Ou eu não tinha consciência que eu estou repetindo aqueles ciclos e que eu posso ser a pessoa que não vai passar esse ciclo para frente para os meus filhos. Isso é muito comum. A pessoa fala assim, cara, eu não vou fazer isso que o meu pai fez. Aí depois você se pega apontando o dedo igualzinho o seu pai apontava. Sempre nós fazemos isso. E é tudo bem repetir alguns ciclos, só que você escolha quais que você quer repetir de forma mais consciente. Se é coisa que faz bem, tudo bem. Agora, se eu estou repetindo coisas que eu vi o meu pai destruindo a vida dele e a minha mãe destruindo a vida dela por algum motivo, eu não preciso ser o pai que vai abandonar. Aqui, uma coisa, infelizmente, que eu já vi várias vezes acontecendo às vezes o pai abandonou ali, vamos colocar aqui o lar, né? E aí, de repente, o filho fala, eu nunca vou abandonar meu lar. E sem perceber, ele se vê abandonando o outro. Eu estou dando esse exemplo prático aqui, mas esse é um processo que, apesar, ele está acontecendo subconsciente. É uma coisa que, se eu não tomar consciência, eu posso ficar repetindo isso durante a minha vida. E aí que entra as técnicas da hipnose transformacional, aí que entra o processo de constelação familiar. E o processo de constelação pode ser feito tanto com boneco quanto com pessoas reais, né? Como você falou, chamou os colaboradores. Como que você faz, por exemplo, para fazer isso online com os bonecos? Como que você faz? Você pode compartilhar com a gente também? Então, o processo online, ele funciona muito próximo ao processo atendimento presencial. O individual online, eu diria que ele funciona igualmente ao processo
presencial. Como é que eu trabalho online, né? Online, eu trabalho com objetos. Então, tem pessoas ali que não tem o bonequinho, mas eu posso fazer com jogo de xadrez, eu posso fazer com um post-it. Só para poder, quem não conhece, ficar mais claro aqui, eu vou elucidar um pouco. Como é que funciona? A gente vai trazer objetos e esses objetos vão simbolizar a vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa traz um objeto, pode ser um batom, pode ser um jogo de xadrez, alguma coisa que fique em pé. Ela coloca ali e você pede para ela falar, olhando para aquele objeto e imaginar como se aquele objeto fosse ela. E a pessoa começa a falar ali. E eu peço sempre para a pessoa falar em terceira pessoa. Então, olhe para esse objeto e imagine como se esse objeto fosse você. E me fala em terceira pessoa o que você sente, o que você vê, o que você ouve, como é que está a vida dessa pessoa hoje. Vamos falar em terceira pessoa. Por qual motivo eu peço a pessoa para falar em terceira pessoa? O primeiro motivo é, quando você fala em primeira pessoa, você está dentro do problema. Então, vamos imaginar que a pessoa está vivendo um luto. Ela chega e fala, eu perdi meu ente querido, eu... Então, quando você fala em terceira pessoa, você suaviza aquela questão que está vivendo, que a pessoa está vivendo. Então, ela vai olhar para aquele bonequinho e vai falar, olha, hoje essa pessoa está vivendo isso, aquilo, e está passando por um luto. E como é trabalhar essa questão de luto para você? Como é falar sobre isso? Como ela se sente? E ao olhar para esse bonequinho ou para esse objeto, existe um campo relacional. O que é o campo relacional? É onde se transferem as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Então, quando ela transfere isso para um objeto, é muito mais fácil ela ver de fora a situação que ela está vivendo. Por isso, em terceira pessoa, é o primeiro motivo, você olhar para a questão de fora. E o segundo motivo de falar em terceira pessoa é o seguinte, é despertar o inconsciente. Então, todos os grandes mestres passaram aqui na face da Terra, Jesus Cristo, Maomé, Krishna, todos os grandes mestres, Buda, todos eles ensinaram através de metáforas, histórias, sempre em terceira pessoa. Quando você traz um pouco da hipnose ericksoniana, né, do Milton Erickson, ele vai trazer as metáforas, as histórias. Qual o poder que isso tem? O poder de acessar o inconsciente. Então, quando a pessoa tem um objeto simbolizando ela, ela se vê naquele objeto. Então, ela transfere o sentimento, ela transfere a emoção e ela vê isso numa cena. E quando você vê aquilo numa cena, é como se você estivesse vendo um filme. Então, imagine um filme. Você não se emociona no filme, você não chora no filme. Aquilo tem uma relação com cada momento que você viveu. Seja um momento de romance, seja um momento de luto, seja uma história bonita, uma história triste. Quando você vê um filme, você traz recordações. E você acessa o seu emocional. Da mesma forma que você coloca ali os objetos, você acessa esse inconsciente, você acessa esse emocional. Então, a gente começa a ter ali uma relação estreita com a verdade. Porque por mais que a pessoa fique se auto-sabotando, por mais que a pessoa às vezes fique em anos de análise, mentindo para ela mesma, criando um superego, falando que ela está forte, falando que ela está pronta, quando você coloca constelação familiar, e você pode utilizar muito bem a hipnose que o Romani está trazendo aqui, você pode fazer até uma dobradinha da constelação familiar com a hipnose. Quando você traz esses conceitos diretamente ligados ao inconsciente, você vai direto na verdade. Quando você traz o conceito do Fritz Perls, da Gestalt terapia, que ele fala, você vai conseguir acessar a verdade no momento que o cliente até mesmo se frustra. Então, a pessoa, às vezes, ela não quer aceitar a verdade para não se sentir frustrada. Mas eu falo, colocar uma lupa na vida do cliente, muitas vezes é frustrar o cliente. Muitas vezes é olhar para o cliente e falar, isso é sua vida. Você não quer olhar para isso como verdade, mas essa é a sua verdade.
Então, quando a gente entra na verdade, quando a gente acessa essa verdade, a gente vai direto no inconsciente. E ali, não adianta você querer falar que é forte, você fingir que é forte. Tem pessoas que acabaram o relacionamento afetivo, no dia seguinte estão na balada e falam que estão fortes. Mentira! Será que é verdade isso? Tem pessoas que terminaram agora uma relação profissional, foram demitidas, no dia seguinte, eu estou pronto, vou trabalhar no outro lugar. Cara, nós somos humanos, a gente não pode se fingir de forte. Fortaleza é vencer aquilo que nos vence. E como é que a gente vence o que nos vence? Quando a gente demonstra as nossas fragilidades. É isso. A vulnerabilidade tem muito poder. Eu te falo, sabe uma coisa que é interessante? Eu vou falar assim, exemplos de coisas que já aconteceram. Acontece até com frequência. Chega pessoas e fala, cara, eu já tinha tentado terapia, psiquiatra, tudo quanto é coisa. 20 anos tentando. Aí, de repente, eu encontrei você, você fez um exercício comigo e eu me transformei. Mas uma das coisas que fizeram você se transformar foi esses 20 anos, você tentando, talvez se eu te pegasse 20 anos atrás, você não estaria pronto para estar tão vulnerável como você estava pronto agora. Eu estou dando esse exemplo aqui para as pessoas entenderem um pouco mais, mas essa mesma lógica vale. Por exemplo, vai acontecer o curso completo de hipnose transformacional do dia 9 ao dia 12. Lá dentro vão ter pessoas que vão parar de fumar, vão ter pessoas que vão lidar com dores, vão ter pessoas que vão sair de estados de ansiedade patológica, lidar com sintomas da depressão. Isso vocês vão ver acontecendo lá dentro. E tem outras pessoas que talvez não agora. Mas quem que vai decidir? Você. O quão vulnerável você se coloca, a vulnerabilidade gera muita transformação. Porque eu estou me abrindo para a minha transformação. Senão eu fico, aquela questão, aquele escudo, querendo proteger aquelas cascas. Só que é importante entender, assim como na hipnose transformacional, na constelação, é um processo também ativo. É um processo, vou dar um exemplo prático disso dentro da sessão. Vou dar um exemplo que chega lá, a mãe obriga o filho a ir para a sessão, o filho nem quer estar lá e está morrendo de raiva. Pode funcionar? Até pode. Só que eu vou ter que conectar muito, ele vai ter que, em algum momento, decidir que quer, de alguma forma, aquilo é para ele. Agora, se ele falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma piada, eu não quero estar aqui. É um processo ativo também. É importante trazer essa consciência. Até seja a constelação, seja a hipnose transformacional, seja qualquer metodologia. É um processo ativo. Então, é possível tratar questões como, vamos colocar aqui, obesidade, compulsão alimentar, tanto com hipnose transformacional quanto com constelação. Muita gente já passou por isso e já tem excelentes resultados. Ansiedade, ressignificação de traumas. E agora, o melhor, quem vai escolher o quanto isso vai dar resultado? É você também, quem está aqui ouvindo essa live, que vai participar do treinamento. Porque é um processo de se colocar vulnerável. Vulnerabilidade tem muito poder de transformação. A vulnerabilidade tem um poder enorme de transformação. E, Diogo, isso eu achei bem legal. Você falou, você pega, e é interessante, pessoal, para quem... eu já fiz esse processo assim, então eu consegui entender mais o que o Diogo está falando. Mas como que vamos colocar na presencial, como você faz um processo de constelação familiar presencial? Até tem muito daquele trabalho que o Moreno já fazia, né, com psicodrama. Como que é montado um set? Dá um exemplo de uma questão. Vamos supor que alguém chega lá e fala assim, opa, eu tô com tal problema, e aí eu tenho que selecionar uma pessoa. Explica um pouquinho para o pessoal entender o que é constelação familiar na hora da sessão. Assim. A constelação familiar ela é muito diferente do processo individual para o processo em grupo. Enquanto o processo individual você pode fazer online, né? Você pode fazer com os objetos na casa do cliente, o processo em grupo ele é feito com pessoas. Então, a gente começa a colocar as pessoas para sentirem o que aquela pessoa, que é o paciente ali que você está atendendo, que é o cliente que você está atendendo, o que essa pessoa está falando. Então, vamos imaginar que uma pessoa chegue ao meu lado e fale assim, olha, eu estou numa relação abusiva e eu estou doida para sair dessa relação, mas eu não consigo sair dessa relação. Então, vamos imaginar que a gente está numa roda, eu vou escolher uma mulher, por exemplo, para representar essa mulher que está ao meu lado, que é essa cliente. Essa mulher fica de pé. Sem ela conhecer, sem as duas se conhecerem,
Exatamente. As mesmas emoções, os mesmos sentimentos se transferem para aquela mulher que está representando a cliente. Então eu peço para ela ficar de pé e eu pergunto, o que você sente? Aí ela vai falar tristeza, agonia, ou então ela vai falar raiva, então ela vai falar alegria, o que ela falar. Então a pessoa começa a sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. E aí eu posso escolher uma outra pessoa da plateia, eu escolho um homem e falo, ó, você está representando o marido dela. E aí eu pergunto, o que você sente? Ah, eu sinto tristeza, eu sinto mágoa, eu sinto raiva. E aí, cada constelador tem um jeito diferente de trabalhar. O meu jeito de trabalhar, eu não vou me ater a uma única técnica. Eu não olho só para a constelação familiar, porque a constelação familiar ela traz um conceito de predestinação. E eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós temos livre-arbítrio de tomar qualquer decisão e chegar a qualquer lugar que a gente queira. Depende de cada um de nós. Depende da autorresponsabilidade. Então, o meu jeito de trabalhar é o seguinte. Eu vou colocar aquilo ali, vou falar, olha, me fala um pouco sobre você, me fala um pouco sobre essa relação, me fala um pouco sobre a sua família nessa relação. E conforme a pessoa for falando, eu vou montando as pessoas que ela for trazendo. Então, por exemplo, essa pessoa pode falar, o meu pai não aceitava o meu marido. Aí eu trago o pai dela. O meu irmão também não aceitava o meu marido. Aí eu trago o irmão. E uma coisa muito curiosa na constelação em grupo é que quando a gente vai colocando as pessoas sentem, as pessoas falam e as pessoas se movem naquela roda. Então você começa a olhar de uma forma mais geométrica para aquela questão que o cliente está trazendo. E quando o cliente começa a ver aquela cena, só que ele olhar aquela cena, ele começa a colocar uma lupa na própria vida. E aí eu faço uma abordagem, Romani, que não é única e exclusiva da constelação. Na metodologia da Escola de Heróis, eu coloquei outras técnicas. Como, por exemplo, eu vou trazer a intenção, por exemplo, que é a intenção positiva, que vem da PNL. Eu vou trazer o reconhecimento das virtudes, que vem da psicologia positiva, do Martin Seligman. Eu vou trazer uma série de técnicas para poder trabalhar a pessoa numa esfera integrativa. Porque uma das teorias que eu sigo é a teoria do Ken Wilber, é a teoria da psicologia integrativa, que fala que o ser humano é corpo, é comportamento, é cultura e é ambiente. Então a gente precisa compreender esses 4 pilares. Corpo, porque quando uma pessoa, por exemplo, está em depressão, como é que fica o corpo dela? Quando uma pessoa foi demitida, como é que fica o corpo da pessoa que foi demitida? Quando uma pessoa está apaixonada, como é que fica o corpo da pessoa que está apaixonada? São estados que não são apenas mentais, são estados biológicos. Então, o corpo ele é fundamental para você entender essa abordagem. Se a pessoa traz uma doença, qual foi o momento daquela doença? Que tipo de doença que veio? Como é que estava a vida da pessoa naquele momento? Então, o corpo é o primeiro pilar. Segundo pilar é o comportamento. Como é que aquela pessoa se comporta desde que ela sofreu a demissão? Como é que aquela pessoa se comporta desde o momento que aquela pessoa finalizou aquele relacionamento afetivo? Terceiro, é a cultura. Não adianta, por exemplo, aquela pessoa falar assim, olha, eu aqui tenho um gosto por pessoa do mesmo sexo. E aquela pessoa, às vezes, está imbuída numa família com uma crença religiosa que ela não pode assumir aquilo. Então, a cultura ela vai ser fundamental de ser colocada à tona naquele ambiente terapêutico. E aí aquela pessoa ela vai trazer a crença dela religiosa. Ai, não, mas olha, eu fui criado numa família que isso é pecado, que isso é proibido, mas eu não me sinto livre dessa forma. Como é que isso vai acontecer? Então você precisa trabalhar o aspecto cultural naquela abordagem terapêutica. E, por fim, o ambiente. Tudo aquilo que desenvolve aquele indivíduo na casa que ele mora, com as pessoas que ele convive, se ele mora num lugar de risco. Por exemplo, a gente, quando esteve na Índia, na África também, eu fui dar aula na África, e na África você passa por muitos lugares que não tem esgoto. Eu tive no meio do deserto, na Namíbia,
E na Namíbia você vê as pessoas morando em casas construídas com latinha de cerveja, latinha de refrigerante. Aí eu te pergunto, impacta o ambiente na vida daquela pessoa? Aquela pessoa que está no meio do deserto, no sol, morando numa casa de latinha de cerveja, aquilo impacta no mental, aquilo impacta no corpo, impacta na doença que aquela pessoa tem, aquilo impacta nas atividades dela do dia a dia, aquilo impacta na relação afetiva? Absolutamente tudo isso impacta. E se a gente não tem uma abordagem integrativa com foco no futuro, baseado na autorresponsabilidade, a gente não consegue levar aquele ser humano a novas opções e a novas escolhas. Romani, eu vou precisar deixar você me ausentar aqui. Tá tranquilo. Mas eu quero agradecer e eu quero falar para o pessoal da Escola de Heróis aqui seguir o Romani e fazer o curso dele de hipnose. Então, a galera que está aqui, ó, tem uma galera aqui que é aluno meu da Escola de Heróis. Pessoal, entra lá, entrem agora mesmo aí no Romani, na bio do Instagram. No perfil dele do Instagram, já segue o Romani aí e se inscreva aí no curso de hipnose aí do Romani. Divulga aqui o Romani pro pessoal, por favor. Ó, só vocês entrarem no link da bio do Instagram, vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de novembro agora, vai ser uma formação completa. Vocês vão ter técnicas. Por exemplo, eu vi pessoas falando, cara, mas eu queria mudar sem precisar fazer uma regressão. É possível, vocês vão ter técnicas para isso lá. Não, eu gosto de regressão, quero entender o que aconteceu. Vocês vão aprender também. Tem várias possibilidades. Vocês vão entender estratégia de acordo com aquilo que você mais se identifica. Talvez você identifique que eu preciso encontrar algo que aconteceu na minha história, você vai aprender lá no curso. Não, eu não quero entender o que aconteceu, mas eu quero me sentir melhor. Eu vou te dar técnicas para você se sentir melhor. Porque a vida está acontecendo agora no presente. Vocês vão aprender conceitos da psicologia, da neurociência, da hipnose clássica, da hipnose ericksoniana, que eu fui compilando da programação neurolinguística, de coaching, de várias estratégias que eu fui compilando na minha vida para formar a hipnose transformacional. Assim como o Diogo Hudson tem a Escola de Heróis. Ele foi juntando um monte de coisa para formar a Escola de Heróis. Quem quiser participar do dia 9 ao dia 12, o link está na bio do meu Instagram. Eu vou deixar, tem o canal do Telegram também, que eu coloco um monte de materiais complementares. Todos os dias tem materiais complementares para quem gostou. E, Diogo, como que o pessoal também faz para ficar conhecendo mais o Diogo? O seu trabalho? É só me seguir aqui no Instagram, na minha bio também tem vários materiais gratuitos, tem lá para vocês clicarem. Então me segue aí no Instagram, Diogo Hudson _ Escola de Heróis. Tira um print aqui, pessoal. Tira um print, marca @Romani Souza, tira um print aqui, tira um print para você salvar e repostar, colocar, marca eu, marca o Diogo, que nós vamos repostar algum desses prints. Tira o print aí agora. Coloca aí, @Romani Souza aqui em algum lugar da tela, marca o Diogo aí em algum lugar da tela. Beleza, pessoal? Marcaram? Diogo, você pode ir lá, vou só fechar aqui com o pessoal. Quero te agradecer muito a sua presença, viu? Parabéns pelo trabalho incrível que você faz também com a Constelação. Tamo junto, meu amigo. Gratidão, cara. Parabéns a você. Sempre falo no seu nome e eu sempre indico você para os alunos da Escola de Heróis. Afinal de contas, nós somos irmãos aí nessa missão. E o Romani, eu diria que hoje é o maior nome nessa área de hipnose e psicologia no Brasil. Parabéns, Romani. Tamo juntos, tá? Grande abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Pessoal, gostaram do que o Diogo falou aqui? Para vocês entenderem, isso é um pouquinho do que também vai ter dentro da formação de hipnose transformacional. Tem conceitos da psicologia, da neurociência, de hipnose clássica, hipnose ericksoniana e uma metodologia única e exclusiva que é a hipnose transformacional. Quando ele trouxe essa visão da constelação familiar, ele até coloca. Tem pontos que ele usa da constelação, mas ele coloca a digital dele para transformar na Escola de Heróis. Assim como na hipnose transformacional. Eu coloco a digital. Agora, teve comentários que eu vi pessoas falando, cara, mas eu tenho que focar só naquilo que eu quero e tal e tal. Eu vou te dar um exemplo, que eu tenho que intermediar isso também. É importante você criar uma realidade que seja assertiva para a sua vida? Sim. Mas imagina isso. Se eu perdi pedaço do meu braço e eu ficar imaginando que vai nascer um braço, vai nascer um braço? Não vai. Eu posso ficar imaginando a minha vida inteira que não vai nascer um braço. Eu preciso ter essa consciência. Da mesma forma, se eu ficar imaginando, meu pai, ele me abandonou. Adianta eu ficar imaginando, meu pai tá aqui, meu pai tá aqui, meu pai tá aqui? Não necessariamente ele vai aparecer, porque eu fiquei imaginando isso. Só que eu entender esses pontos, de entender que a minha comunicação atrai muito daquilo que eu comunico.
Um exemplo prático. Se eu começo a falar, olha, como as pessoas têm dificuldades e as pessoas estão ansiosas e as pessoas estão deprimidas, o que eu vou fazer? Eu vou atrair mais pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas com dificuldades. Se eu começo a falar, olha, eu começo a falar, olha, eu ajudo você a performar melhor nos estudos. Quem que eu começo a atrair? Pessoas que querem performar melhor nos estudos. E eu sei que a comunicação atrai muito daquilo que nós queremos para a nossa realidade. Isso é importante ter consciência. Só que existe também a questão do que é o fato, do que está acontecendo de fato. E eu vou usar as minhas crenças a meu favor para criar a minha realidade. E é importante entender qual o estado de hipnose que eu estou vivendo agora. Qual estado de hipnose você está vivendo agora? Percebe isso. Qual estado de hipnose? Imagina isso. Por exemplo, eu uso óculos. Se eu ficar imaginando, cara, eu não vou usar óculos, eu não vou usar óculos, eu não vou usar óculos, isso vai necessariamente funcionar para eu não usar óculos? Agora, se eu começo a trabalhar a ideia de, cara, eu posso criar estratégias para comprar um óculos para mim. Talvez isso seja assertivo. Ou eu posso começar a criar uma rotina de alimentos e atividades que vão poder melhorar a minha visão. E assim por diante. Isso, quando eu digo os meus pensamentos, eles se transmutam em ações. Isso que cria a minha realidade. Os meus pensamentos se transmutam em ações. Isso que cria a minha realidade. Deu para entender, pessoal? E, pessoal, se você gostou dessa live, coloca nos comentários quais os insights que você teve aqui. Quais os insights você teve ao ver essa live de hoje? Nós vamos falar de forma muito mais profunda, do dia 9 a 12 de novembro. Vai ter o curso completo gratuito de hipnose transformacional. Do dia 9 ao dia 12. Vai ser um prazer receber vocês. O link está na bio do Instagram. Coloca aqui nos comentários quais os seus insights dessa live de hoje. Eu falei desse tema aqui porque teve comentários sobre esse tema e eu vou mostrar na prática, trazendo conceitos da neurociência, sem achismo, trazendo pesquisas científicas sobre o processo de construção da realidade, entender mais como funciona, entender mais sobre o processo de intervenção dentro da terapia, como é possível fazer com técnicas que trabalham a história da pessoa, o que aconteceu na vida dessa pessoa, como é possível fazer com técnicas que estão acontecendo aqui agora. Por exemplo, o Fritz Perls, a Gestalt terapia, ele traz muito esse princípio de trabalhar o aqui e agora. Enquanto, por exemplo, Freud, ele trabalha muito a ideia de inconsciente e outras questões psicanalísticas no processo de análise. Enquanto, por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental trabalha muito mais a ideia de comportamento e resposta aos estímulos, seja reforço positivo, reforço negativo e assim por diante. E eu vou mostrar na prática conceitos da psicologia, conceitos da neurociência, conceitos da hipnose transformacional, da hipnose clássica, ericksoniana e várias outras técnicas do dia 9 ao dia 12. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários quais foram os seus insights, o que você gostou também de aprender sobre constelação familiar, sobre hipnose transformacional e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Tamo junto, pessoal? Vamos lá! E você pode deixar aqui também ideias de temas para próximas lives que você gostaria de ver. Ah, e outra dica. Para quem está assistindo aqui agora, uma sugestão muito boa. Já chama pelo menos uma pessoa ou mais pessoas para o curso de hipnose transformacional. Sabe por quê? Porque vão ter exercícios práticos. E é importante que você tenha alguém para praticar esses exercícios também. Você vai vivenciar o processo, ou seja, eu vou fazer intervenções com vocês. Ao mesmo tempo, você vai aprender o passo a passo e eu vou te dar alguns desafios para você praticar. Então, chama alguém para você praticar, para você trocar ideia, falar, opa, qual é o insight da live de hoje, qual é o insight da aula de hoje, porque isso vai fazer toda a diferença. Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Coloca os seus insights dessa live de hoje. Valeu! Valeu, pessoal.